Boas palavras, poesias e reflexões. Nós estamos de volta aqui com o nosso programa de sábado e nesse mês fazendo uma série sobre Jesus e sobre o Natal, para nos aproximarmos psiquicamente, espiritualmente, de coração dessa figura histórica máxima que até hoje toca a humanidade pelo seu exemplo, pelas suas palavras. E nós vamos pensar hoje um pouco sobre essa questão propriamente do Natal, do nascimento de Jesus. Então, sim, hoje historicamente já se sabe que toda essa história de Belém, do recenseamento, da gruta, é um mito, né? É uma história bonita, que gera o presépio, que tem um símbolo muito aconchegante, inclusive o presépio foi Francisco de Assis que começou a fazer, né? Quando a gente hoje monta um presépio, isso é uma lembrança de Jesus, mas que foi posta por Francisco de Assis. Não que a história foi criada por ele, não, mas ele que encenou o presépio pela primeira vez na Idade Média, né? Porque não havia esse hábito. Ele que criou isto. Então, é uma história bonita, significativa, tem símbolos bonitos, porque a natureza faz parte, tem os magos, enfim, tem toda uma simbologia que é bastante bonita, mas é mítica, né? De fato, o que deve ter acontecido é que Jesus nasceu em Nazaré, filho de Maria e José, tinha outros irmãos, que aliás outros irmãos aparecem no Evangelho, né? Aí alguns querem dizer, não, porque eram primos, não, eram irmãos, né? Porque esse outro mito é o da virgindade de Maria, quer dizer, toda essa mítica que se criou em torno, que era próprio, né, da cultura da época, principalmente a pagã, né, que foi o paganismo que criou toda essa mitologia, né? Porque vocês veem que essa questão do nascimento virginal aparece em outras culturas, né? Por exemplo, no budismo, no hinduísmo também tem algumas questões nesse sentido. Então parecem arquétipos universais, né? Ou coisas míticas que estão em várias dimensões aí, que simbolizam, né? Mas que não pertence à realidade, porque isso em nada diminui a grandeza da figura de Jesus, né? Ele foi um homem, um ser humano, filho de Maria e José, José carpinteiro, Maria mãe de família, de outros filhos, enfim, né? Mas isso parece que para as pessoas, quando se tira o mito, quando se tira o mistério, quando se tira o encantamento da história maravilhosa, parece que perde a graça. Mas o que deve nos dar graça não é toda essa história mitológica. O que deve nos dar graça, o que deve dar graça no sentido de trazer graça para nós, graça no sentido de encantamento, é a figura humana de Jesus, a humana, e que traz uma manifestação da divindade, não porque fosse ele Deus, mas porque todos nós, como ele dizia, somos deuses, e ele manifestou essa divindade mais fortemente através do seu exemplo, do seu amor abrangente, do que ele conseguia fazer em termos de cura, de manipulação da matéria. Ele tinha pleno domínio, né, da matéria, limpar um leproso, o que significa isso, né? Reconstituir materialmente alguém que estava apodrecendo em pedaços, ele limpava, ele restaurava os paralíticos, curava os cegos. Quer dizer, hoje nós sabemos que é possível que nós façamos isso também, porque outras pessoas no decorrer dos séculos e até hoje fazem curas, fazem, entre aspas, milagres, mas que não são derrogações da natureza. São, ao contrário, realizações daquilo que nós temos mais divino dentro de nós. E que todos nós, que ele disse, poderemos fazer isso, porque ele falou, todos vós podereis fazer o que eu faço e mais um pouco, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Então, nós entendemos aí Jesus como um ser humano que se realizou plenamente, como o ser divino que todos nós somos, né? No budismo nós poderíamos dizer que ele é um ser búdico, né? Um ser iluminado, alguém que realizou a divindade dentro de si e que todos nós podemos, devemos e vamos atingir
este grau de divinização, de completude, de manifestação divina, amorosa, acolhedora, que tem pleno poder sobre a matéria, mas que ele não usou em defesa de si mesmo, ele só usou para o bem do outro. E não usou para fugir do sacrifício da cruz, não usou para fugir de toda tortura, porque aí também ele assumiu, né, junto conosco, as dores que nós temos no mundo. Né? Isso que é interessante. Não para resgatar, através do seu sacrifício, a nossa reconciliação com Deus, porque Deus não precisa disso, né? Deus não precisa que alguém se ofereça como um cordeiro na cruz para se reconciliar com a humanidade. Seria um Deus muito sádico. Não, mas sim, Jesus encarnando-se naquela circunstância histórica, que seria naturalmente perseguido, torturado e morto, já que trazia uma mensagem tão subversiva àquela sociedade desigual, opressora, como continua sendo até hoje a nossa sociedade. É óbvio que ele seria perseguido e morto, né? Mas então ele assume isto, né? Assume, porque aí ele vai mostrar que ainda o bem na terra é perseguido, ainda os que constroem o reino são torturados e mortos, são martirizados, né? Ainda os que trabalham pelo bem não são compreendidos, né? Então ele se colocou ao lado daqueles que são perseguidos, se colocou ao lado daqueles que foram, seriam e são ainda hoje torturados, mortos, perseguidos, injustiçados. Então nós nos sentimos bem acompanhados quando sofremos nesse mundo, e todos sofrem, mas alguns com muito maior intensidade e muito maior grau de injustiça. Sentimos-nos acompanhados por essa presença amorosa que também sofreu o que nós, seres humanos, já sofremos e continuamos sofrendo. E mostrou-nos, sim, o caminho para mudar este mundo, para estabelecer o reino de Deus na Terra, para tirar este mundo de injustiça, de perseguição, de tortura, de morte, de violência, de opressão que ainda cultivamos neste planeta Terra. Então, é uma figura máxima, um mestre dos nossos caminhos, uma inspiração para os nossos corações, e não precisa de nenhum mito em torno do seu nome, como rei, como milagroso, como nascido de uma virgem, como Deus encarnado. É simplesmente um homem sublime, um homem que atingiu a plena humanidade. E quando se atinge a plena humanidade, a gente manifesta a divindade que está em cada um de nós e que estava nele, e ele já atingiu e manifestou-a para nós. E como sempre, nós vamos aqui ler hoje 2 poesias de Natal, porque eu estou fazendo todas essas reflexões, porque assim, para mim, o Natal é uma data muito aconchegante, se nós de fato cultivarmos o Natal e não o Papai Noel, se nós de fato lembrarmos do aniversariante e não do Papai Noel criado pela Coca-Cola. Vocês sabem que a figura do Papai Noel foi cooptada pela Coca-Cola no início do século XX e tem preenchido e tomado conta dos natais do mundo, que se tornou com isso uma figura comercial, ligada só a presentes caros, etc. E essa coisa do bom velhinho, etc. Mas temos que lembrar do verdadeiro motivo do Natal, que é o nascimento de Jesus. Eu vou ler aqui 2 poemas no dia de hoje. Um é do Vinícius de Moraes, poema de Natal, que diz o seguinte: para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos. Por isso temos braços longos para os adeuses, mãos para acolher o que foi dado, dedos para cavar a terra. Assim será a nossa vida, uma tarde sempre a esquecer, uma estrela a se apagar na treva, um caminho entre 2 túmulos. Por isso precisamos velar, falar baixo, pisar leve, ver a noite dormir em silêncio. Não há muito o que dizer, uma canção sobre um berço, um verso talvez de amor, uma prece por quem se vai, mas que essa hora não esqueça, e por ela os nossos corações se deixem, graves e simples, pois para isso somos feitos, para a esperança no milagre, para a participação da poesia,
para ver a face da morte. De repente, nunca mais esperaremos. Hoje a noite é jovem, da morte apenas nascemos, imensamente. Vinícius de Moraes. E agora uma que eu acabei de fazer para compartilhar com vocês. Jesusinho de Nazaré, menino de Maria e de José, que nasceste como outros irmãos teus, filho do homem e filho de Deus, que trouxeste uma luz no coração, uma voz aberta à multidão. Os pés calejados na poeira, para nunca deixar alguém à beira do amor acolhedor que nos trazias. Jesus de Nazaré, como fazias para plantar o reino nesse mundo, para transformar num só segundo uma alma imersa em desamor numa alma renovada em teu amor? Como fazes ainda, séculos afora, para palmilhar nossa história e semear no agora a esperança que nos falta, a esperança mais alta, na promessa da tua paz, estendida a toda a gente? Ah, Jesusinho menino, deixa nesse Natal nosso coração mais quente. Jesus, nosso peregrino, de um Natal permanente. E assim ficamos por mais essa nosso encontro de boas palavras, em que estamos fazendo essas meditações natalinas a respeito do verdadeiro aniversariante do Natal. Um grande abraço a todos e todas.